E aí galera, eu sou o Alan, esse é o Carlinhos e nós vamos apresentar agora a talk sobre o XP, Extreme Programming. O XP ele foi criado pelo Kent Beck na década de 90, né? Mais precisamente em 96, quando ele foi recrutado para tocar um projeto na Chrysler. Então ele, mais o Martin Fowler e o Ron Jeffries, ficaram responsáveis por tocar esse projeto. Era um projeto de alto risco, então eles juntaram o conhecimento dos três, né, práticas que deram certo em outros projetos, e dali eles fundaram o XP. Eles conseguiram obter êxito no projeto, conseguiram entregar ele no prazo, inclusive. E o XP ele consiste num conjunto de valores, práticas e princípios, né? E ele foge de todos os conceitos que se tem sobre desenvolver software. Os valores do XP, né? O XP, o primeiro livro sobre o XP foi escrito pelo Kent Beck em 1999, logo após essa experiência que ele teve, que o Alan já comentou. E no princípio existiam 4 valores, né? Que era a comunicação, coragem, feedback e simplicidade. Posteriormente, em 2004, ele fez a segunda versão desse livro, com um pouco mais de experiência sobre o assunto, né? O assunto já tinha sido divulgado, espalhado e tal. E daí eles adicionaram mais um valor, que seria o respeito. E agora, ao longo dos slides, a gente vai explicar um pouco melhor sobre cada um dos valores, né? A comunicação ela é muito importante porque ela trata de como a galera vai interagir, né? A galera que eu digo são clientes, gerentes e desenvolvedores. Então é muito importante, é uma prática muito importante porque consiste no cliente conseguir explicar aquilo que ele espera da feature, consiste no gerente conseguir passar para o desenvolvedor qual é o resultado esperado, consiste também no desenvolvedor, quando ele está desenvolvendo, trabalhando com outro desenvolvedor para discutir como é que vão ser feitos os testes unitários, né? E utilizar as boas práticas para poder desenvolver a feature que o cliente está esperando. E tem duas formas, tem formas de se comunicar. A mais eficaz seria a presencial. Então, nada melhor do que conversar cara a cara, né? Que é muito mais fácil de tu entender do que tu está conseguindo passar para o outro, né? Através dos gestos enfim. Videoconferências, telefonemas, e-mails é um pouquinho mais complicado, porque por mais que tu consiga passar uma mensagem, não garanto que o outro está entendendo, justamente porque a comunicação às vezes ela até não ela é um pouquinho atemporal, né? Por exemplo, o e-mail até o outro ler, devolver, então não é uma maneira muito eficiente para se comunicar em equipe. Coragem. A coragem é um outro valor do XP, né? Uma frase que a gente tirou do livro, que é muito legal, é que fala que assim, ó, a única constante em um projeto de software é a mudança. Sendo que a mudança ela é uma coisa muito constante no projeto de software, então é necessário que o time tenha coragem. Como que ele vai ter essa coragem para se adaptar às mudanças, né? O time ele tem algumas blindagens que seriam o desenvolvimento orientado a testes, programação em par, integração contínua, que são só alguns, né? Existem mais outros também, mas esses são os mais importantes. Através desses métodos, o time ele pode ter a coragem necessária para implementar uma nova funcionalidade sem que estrague todo que já está funcionando, porque o projeto ele vai sendo incrementado ao longo do tempo, né? Então isso é mais fácil de acontecer. Então, o feedback normalmente no projeto, quando tu está utilizando o XP, quanto mais rápido tu conseguir obter uma resposta sobre a feature que tu acabou de implementar, a tendência é que fique mais barato caso tenha algum problema a resolver. Então, o feedback é muito importante para tu conseguir encurtar o máximo de tempo entre aquilo que tu entrega e aquilo que o cliente estava esperando. Para poder realmente saber se a funcionalidade
ela foi desenvolvida conforme o cliente esperava dela, como é ele que vai utilizar. Então é muito importante que ele dê a resposta sobre aquilo que foi entregue para ele. A simplicidade. Bom, simplicidade no XP seria a gente implementar apenas aquilo que é necessário agora. O XP ele tem muito essa ideia de que a gente não deve perder tempo agora, analisando o futuro, implementando coisas que ainda não são necessárias. A gente tem que focar no agora, entregar o valor o quanto antes, né? A gente vai incrementando o projeto, entregando o valor o mais rápido possível. Respeito. Como eu havia dito antes, o respeito foi o último dos valores adicionados ao XP, na versão do livro de 2004, e ele serve como uma maneira de conectar todos os outros valores, pois uma equipe de software ela precisa que exista respeito entre os seus participantes, e esse respeito que eu digo é, por exemplo, existe um branch e o cara vai lá e dá um commit que está quebrando um projeto não roda. Então isso é uma falta de respeito com o parceiro, ele deveria pelo menos deixar o projeto rodando para que facilitasse na hora da utilização pelo colega, né? Tá, então o XP também tem as práticas, né, que representa aquilo que é aplicado no dia a dia. Então, à medida que as práticas vão sendo aplicadas no projeto, a equipe já vai conseguindo perceber as melhorias em utilizar essas práticas. E principalmente quando elas começam a interagir entre si. Porque à medida que tu vai utilizando as práticas e elas vão interagindo entre si, tu consegue obter melhores resultados no dia a dia do desenvolvimento. O ambiente formativo. O ambiente formativo do XP, ele prega que ele deve ser um reflexo do projeto. Ou seja, através do ambiente de trabalho, a gente consiga ver de uma maneira fácil as métricas de como que está o andamento das histórias, de como que está o nível de bugs e tal. Isso pode ser feito utilizando gráficos na parede, com as informações que sejam relevantes, mural com as histórias na parede, quadro em branco para fazer anotações, os post-its e o flip chart, que seria aquele quadro com as cartolinas lá para a gente fazer anotação. Um benefício disso, né? A melhora na comunicação. A melhora na comunicação ela se deve pelo fato das informações estarem colocadas de uma maneira simples, onde todos possam ver e de uma maneira fácil, né? E um requisito para isso é que essas informações elas estejam atualizadas, porque de nada adianta a gente ter essas informações de fácil acesso, só que elas estiverem desatualizadas, né? Vai acabar mais atrapalhando do que ajudando. De 10 minutos. Cara, build de 10 minutos, eles recomendam como o tempo ideal para que rode o teu build, né? Que ela é importante, que o build é automatizado para a equipe poder ganhar tempo. Enquanto tu está desenvolvendo testes de uma funcionalidade, por exemplo, tu desenvolve, tu envia para rodar o teu build enquanto tu estás desenvolvendo novos testes. Então, o quanto mais rápido tu conseguir ter o resultado disso também, é melhor. Porque à medida que o build começa a demorar e levar muito tempo, começa a ficar irrelevante, porque a tendência é que as pessoas comecem a enviar o build e não voltar mais para coletar o resultado, justamente pela demora que acontece para ter a resposta sobre isso, né? E claro que dificilmente a gente vai começar com um build de 10 minutos, mas o ideal é sempre ir tomando ações para que se chegue perto desse tempo em cada build. Ciclo semanal. Bom, o XP, uma das práticas dele é o ciclo semanal, e ele é feito através ele começa através de uma reunião com o cliente, e essa reunião ela é chamada de jogo do planejamento. Nesse jogo do planejamento é onde o cliente ele coloca as suas histórias, as suas necessidades. Essas necessidades posteriormente elas vão virar histórias e essas histórias elas vão ser separadas e entrar num ciclo semanal. A ideia é que nesse ciclo todas elas estejam prontas e já rodando em produção. Tem também o ciclo trimestral, né? Geralmente o ciclo da XP é dividido em trimestres, em 4 trimestres. No início do trimestre a equipe se reúne para poder definir quais serão as funcionalidades que vão ser implementadas. Então, o cliente vai dizer aquilo que ele quer, aquilo que vai ser desenvolvido primeiro. Ele é que define isso. E é muito importante também, antes de começar o trimestre,
se reunir e discutir sobre o trimestre anterior para ver o que deu de errado, quais foram os erros e tomar ações para que eles não voltem a ocorrer, né, para manter a melhoria contínua. O desenvolvimento orientado a testes, né, mais conhecido como TDD. O TDD ele é muito importante no XP e isso se deve ao fato de que no XP a gente trabalha com constantes melhorias, né, existe um dinamismo muito grande e integração contínua. Se não houver o TDD numa aplicação que existe integração contínua, a chance de ocorrer algum erro, de quebrar e tal, é muito grande. O TDD ele nada mais é do que a gente escrever primeiro o teste para depois implementar a funcionalidade e ele tem alguns benefícios. O conhecimento aprofundado, que conforme a gente vai montando os contextos para a descrição do teste, a gente vai melhorando o nosso conhecimento a respeito da funcionalidade que estamos implementando. Melhoria no design, o design do código no geral, a gente consegue melhorar ele um pouco mais, talvez, por causa de implementar primeiro o teste. A simplicidade do código também. E a confiabilidade e segurança, né? Que, como eu já tinha comentado, a gente tem um teste rodando e garantindo que, pelo menos, o sistema está passando tudo corretamente, né? O design incremental ele consiste em, basicamente, implementar o mínimo possível, não pensando necessariamente no futuro, porque quanto mais enxuto tu entregar para o cliente, melhor para tu também já ter o feedback, saber se tu está entregando aquilo que ele quer, e para não correr o risco de desenvolver algo que vai ser inútil, algo que depois acaba não sendo utilizado. Então isso também acaba gerando uma economia para o projeto e não gerar coisas, não gerar o desperdício. A equipe integral no XP seria uma equipe composta de desenvolvedores, do cliente e de outras pessoas que elas também sejam importantes na hora de implementar as funcionalidades do projeto. Isso serve para que quando uma nova funcionalidade seja implementada, a gente tenha uma visão de partes diferentes. A gente tem a visão do cliente, do que ele quer, a gente tem a visão dos desenvolvedores, do que eles podem ou não fazer, e tem a visão de uma outra pessoa também, talvez se for necessário para aquela funcionalidade. Os benefícios, né? Facilitação da comunicação, isso a gente quer dizer em relação ao cliente, porque a gente tem ele próximo da gente, então a gente tem, antes de colocar uma funcionalidade, antes de gastar dinheiro e tempo em cima daquela funcionalidade, a gente tem uma ideia de que se aquilo vai servir ou não, né? se é o que ele espera. E é uma melhoria no feedback também, que é justamente isso, a gente tem ele mais perto, a resposta é mais rápida, né? Sobre a folga, é que geralmente o desenvolvimento acaba abraçando mais do que aquilo que ele consegue entregar no período de tempo. Isso é um negócio clássico, isso acontece muito. O problema é que a gente acaba não percebendo que isso gera um pouco de desconfiança do cliente. Então o cliente passa a não confiar mais na gente, né? Gera uma insegurança para ele. Aí a gente acaba dando um prazo e ele não sabe, fica em dúvida se vai conseguir cumprir o prazo ou não. Então, para isso, no XP recomenda com que a gente sempre planeje um ciclo considerando 80% dos recursos. Então, sempre abraçando 80% daquilo da capacidade do que a equipe consegue entregar. Porque aí, se surgir algum imprevisto, alguma tarefa nesse meio, alguma feature que tem alguma que acaba ficando um pouco mais complicada, tem uma certa folga para poder resolver ela sem gerar atrasos para o cliente. As histórias elas surgem no jogo do planejamento, quando a gente conversa com o cliente e designa quais são as funcionalidades que serão implementadas. Elas servem como um lembrete dessa conversa que a gente teve com o cliente, de qual que é a funcionalidade, do que se trata. Ele é muito debatido que ela seja simples, que ela tenha poucas informações a respeito da funcionalidade. No XP, muitas vezes, quando a funcionalidade ela vai entrar em produção, ela vai entrar em desenvolvimento, os desenvolvedores eles colocam pontos que seriam o quanto ela vai consumir de tempo. Aí, com base no andamento da equipe, dos outros ciclos, a gente consegue saber se aquilo vai encaixar ou não no tempo, o tanto de tarefas que podem ser, de histórias que podem ser entregues, né? A integração contínua consiste em entregando melhorias e garantir que sempre ao final de um ciclo
o código-fonte do software esteja coerente, esteja íntegro, né? Então, é muito importante para a integração contínua o repositório e o versionamento e as formas de integração também. O repositório consiste no código-fonte, onde ele fica armazenado, né? E o versionamento seriam snapshots de como está esse código-fonte a cada build que é entregue. Então, se acontecer de dar um problema num build, rapidamente a gente consegue remover esse build, voltar ao código-fonte como ele estava e para poder resolver o bug para depois botar o build no ar novamente. E as formas de integração são basicamente duas formas, né? A forma antiga, que era como o SearchSafe e o CVS fazem, aonde o desenvolvedor ele aloca aonde ele vai mexer. Ele aloca, por exemplo, um arquivo e só ele vai poder mexer naquele arquivo. Então, outros desenvolvedores não vão conseguir mexer no arquivo, porque ele fica somente leitura para outras pessoas. E esse jeito de trabalhar, ele evita mesh, né? Não vai ter problema, porque fica restrito a uma pessoa só está trabalhando no arquivo. Só que, para trabalhar em equipe é meio complicado, porque tu tendo uma equipe de mais de uma pessoa ali, trabalhando tudo numa feature grande, que foi quebrada em histórias, o pessoal não pode trabalhar junto. Vai ter que trabalhar um de cada vez, tem que esperar o outro terminar. Então isso dificulta bastante. E tem a forma como o SVN e o Git trabalham, que cada desenvolvedor faz um checkout e tem a cópia do código-fonte na sua máquina. Então ele trabalha naquilo que ele precisar. No fim, ele vai enviar as modificações e se acontecer de dar algum conflito, ele vai ter que dar um merge e resolver, mas hoje tem boas ferramentas que resolvem praticamente tudo isso sozinho para a gente. A programação em par, né? A programação em par, ela é o assunto mais polêmico do XP. Muitas pessoas concordam, tem algumas pessoas que não concordam com a prática. E o que seria a programação em par, né? Seriam duas pessoas em frente ao mesmo computador, programando o mesmo código. Ela funciona de maneira que tem um condutor e um navegador. O condutor é a pessoa que está em frente ao teclado, ela que vai fazer as digitações e tal, colocar o código ali. E o navegador é a pessoa que está ao lado dela, orientando e dando indicações do que fazer ou não. Os benefícios da programação em par, né? Implementação simples e eficaz. Temos duas pessoas em frente ao mesmo código, então a chance de sair um código melhor é muito grande. Ainda mais quando a gente tem um cara que sabe um pouco mais, um cara que sabe um pouco menos, a gente tem duas perspectivas diferentes, né? Revisão constante do código. Quando o XP ele prega a programação em par, para justamente que a revisão ela seja feita no momento da codificação. Então a gente não precisa fazer o review depois. A gente programa em par para que seja, não necessite essa tarefa posteriormente, né? E, como eu já tinha falado, dois pontos de vista sobre o mesmo código, né? Duas pessoas com visões diferentes. Às vezes a pessoa que ela está no código, ela enxerga mais, ela está mais focada em uma determinada parte, a pessoa que está ao lado ela já consegue ter uma noção maior, ela tem um pouco mais de experiência, o conhecimento, isso facilita bastante também. A reunião em pé, ou stand-up meeting, é uma reunião que geralmente deve ser feita todo dia de manhã, né, que o propósito dela é os desenvolvedores, o desenvolvimento, trocar informações. Ela também pode contar com a presença do cliente, para ele também saber como é que está o andamento das features que ele requisitou, né? Para manter o diálogo, para todo mundo saber aquilo que está correndo no momento no projeto, para todo mundo ficar informado, né? Todo desenvolvedor deve descrever brevemente aquilo que trabalhou no dia anterior, aquilo que vai trabalhar no dia atual e quais as dificuldades encontradas. Então, não é necessário entrar muito em detalhes. E aí, se um outro desenvolvedor tiver algum questionamento com aquilo que está sendo feito, ou tiver uma ideia melhor sobre aquilo que está sendo feito, ele, após a reunião, ele deve procurar o responsável pela feature, pela tarefa, para poder debater, se inteirar mais sobre o assunto e expor o ponto de vista ou a ideia. A refatoração. Como um projeto XP está em constante evolução, a tendência é que a gente tente entregar valor no menor tempo possível. Isso faz com que muitas vezes a gente não implemente o melhor código. Por isso existe a refatoração.
A refatoração serve para a gente melhorar um código que às vezes estava meio acoplado, não estava de uma maneira muito boa. A gente utiliza a refatoração para melhorar isso. E os testes são uma parte fundamental nisso daí, porque se não tivesse os testes, a gente não teria uma maneira de garantir que através da refatoração eu não estraguei a funcionalidade, né? E por último, depois de tudo que a gente falou, quando que a gente deveria utilizar o XP? Bom, de acordo com a documentação que a gente leu, o XP ele geralmente se aplica a equipes de 2 a 12 programadores. Existem equipes maiores que utilizam, eu vi exemplos de equipe de 30 programadores, só que quanto mais programador tiver, fica um pouco mais complicado de se utilizar essa abordagem. Projeto com constantes alterações nas funcionalidades, pois pelo fato de o XP ele pregar o dinamismo, de a gente estar em constante evolução, isso se aplica também. Projetos com um certo risco de atraso. O projeto que o Kent Beck trabalhou, ele era um projeto que tinha um risco de atraso, ele tinha um prazo para ser entregue, então ele utilizou essa abordagem porque ele acreditava que todas essas práticas elas iam fazer com que o prazo determinado fosse alcançado. E projetos com teste automatizado, né? Se o projeto já tem teste automatizado, é uma coisa a menos que ele necessita fazer para utilizar. E existia um mito, pelo que eu andei pesquisando, de que antigamente se dizia que ou você era 100% XP, é extremo, né? Ou não era, que não tinha como ser 80%. Pelo que eu pesquisei, deu para notar que hoje em dia não se diz mais tanto isso, que a gente pode ter um projeto que adote somente algumas partes do XP sem adotar o todo. Pois pelo fato de ele pregar que seja tudo ao extremo, né, que a gente leve o par ao extremo, a reunião ao extremo, tudo ao extremo, nem sempre isso é necessário. Talvez é melhor fazer com que se adapte a cada equipe, né? Cada um tem a sua realidade. E é isso aí.